Irmão e irmã, hoje celebramos com alegria o 11º domingo do tempo comum e é um domingo que traz uma mensagem muito bonita. A chave de leitura continua sendo o livro do Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva se esconderam de Deus e ouviram o barulho, dos passos de Deus e se esconderam dele. Então ali foi quebrado um acesso a Deus. Deus não tem mais acesso à humanidade sem causar medo no ser humano, e a humanidade também perdeu o acesso de Deus, tem medo de se mostrar para Deus. Então a reconstrução desse caminho não é fácil e é justamente o tema principal desse 11º domingo do tempo comum, se é que assim poderíamos dizer. Os estudiosos vão dizer que liturgia não tem tema, mas a gente coloca como ponto de referência esta reflexão, este ponto principal, esta via de acesso que precisa de ser restaurada. Uma ponte caiu, foi quebrada e agora Deus precisa restaurar. Então os métodos de Deus, que nesse 11º domingo do tempo comum ficam muito evidentes para nós, principalmente no Evangelho, que nós vamos ouvir hoje, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 36 até o capítulo 10, versículo 8. O finalzinho do capítulo 9, início do capítulo 8, o início do capítulo 10 de Mateus. E depois disso fica evidente também na primeira leitura que nós vamos ouvir, tirada do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6. Deus ele toma a iniciativa, tanto no Evangelho quanto na primeira leitura. Deus é quem toma a iniciativa de reconstruir essa ponte, este caminho. E qual a estratégia que Deus ele toma? Ele já não pode mais aproximar da humanidade, então ele escolhe na humanidade, sabendo que todos nós somos únicos e existem alguns diferentes que dão conta de fazer esse encontro, e Deus ele percebendo isso, então ele se aproxima desses, tenta cativá-los e convocá-los para que eles agora se tornem seus colaboradores, ajudando a reconstruir essa ponte. Então, ao longo da história da salvação, Deus ele sempre suscitou pessoas, desde Abraão ele vem suscitando profetas, profetisas, sacerdotes, ele vem suscitando pessoas, colaboradores, para ajudar na reconstrução desse acesso perdido. Então, no Evangelho de hoje é o próprio Jesus Cristo quem vê o povo sofrendo, abatido, convoca os 12, depois dos 12 ele convoca mais 72 discípulos. Então é Jesus mostrando isso. Nós não podemos fazer um caminhar sozinhos, é preciso convocar colaboradores. E algo chama atenção no Evangelho de hoje, que é a lista. Cada evangelista citou essa lista, e a lista ela é diferente em cada evangelho. Muda às vezes um dado, muda um nome de ordem, mas tem algo que chama a atenção da gente no Evangelho de hoje. É o primeiro e o último nome da lista. É o mesmo em todas as listas. É a única coisa que não muda em nenhuma das listas. O primeiro sempre vai ser o nome de Pedro e o segundo sempre vai ser o nome do Judas Iscariotes. Então é uma didática evangélica de ambos os evangelistas, mostrando que Deus ele precisa de nós seres humanos, mas nós somos falhos, nós somos frágeis. Sempre vai residir em nós um pouco do Pedro, aquilo que entusiasmou Jesus quando ele viu Pedro, mas sempre vai ter algo em nós também, um pouco do Judas Iscariotes. E aí é o que a gente precisa trabalhar com a nossa fé, com a nossa oração, na busca constante dos sacramentos, é a gente trabalhar essas nuances que existem em nossa vida, e nós precisamos combatê-las com a espiritualidade e com a fé, manter o equilíbrio. Não vou dizer combatê-las, mas manter o equilíbrio. E a última estratégia de Deus é pedir então que haja esta obediência à sua palavra. O que feriu lá no início da criação foi a hora que Adão e Eva deixou de ouvir a palavra de Deus e passou a ouvir a palavra da serpente. Então agora é preciso voltar a ouvir a sua palavra. Então tanto na primeira leitura, quando o Moisés sobe, o colaborador escolhido por Deus para falar com Deus em nome do povo, o que Deus faz é isso.
olha, o passado, vejo que eu nunca abandonei vocês, como a águia carrega os filhotes sobre a asa, eu sempre carreguei o povo. Olha para o hoje, vocês estão aqui, eu estou aqui falando com vocês, eu não estou abandonando vocês no caminhar de vocês. E tenha certeza que, se guardarem meus preceitos e palavras, serão uma nação muito feliz. Vocês vão colher muitos frutos, desta vivência. Então, a segunda leitura de hoje é tirada do livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. E está falando da grandeza desse amor de Deus, que nos amou quando a gente nem merecia o amor dele. Muito mais agora que a gente já recebeu os sacramentos da igreja, está buscando, refletindo, crescendo com a palavra. E o salmo de hoje é um grande incentivo para a gente viver bem essa 11ª semana do tempo comum. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. O salmo de hoje traz esta resposta bonita. E a terceira estrofe do Salmo 99 fala isso para nós. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. E eu quero encerrar hoje trazendo este dado da águia. Comum, a águia, quando tem os seus filhotes, ela pega os filhotes e coloca sobre as asas, quando eles já estão assim robustos, prontos para enfrentar a vida, e ela sai dando voos com eles todos os dias, e eles põem segurança ali na asa da mãe, sabendo que a mãe não vai abandoná-los. Depois do 3º ou 4º dia que ela cativa a confiança dos seus filhotes, no meio do voo, ela fecha abruptamente as asas, deixando com que eles caiam, desesperados pelo ar. Mas imediatamente ela passa debaixo, recolhendo cada um. E ela vai fazer isso até os seus filhotes aprenderem a voar. E essa, então, analogia bonita que Deus faz. Eu vos transportei como que em asas de águia, ou seja, Deus ele nos transporta, ele nos dá todo o apoio, toda a segurança, mas ele espera algo de nós também, Então é esse trabalhar. O que existe de nós em Pedro é essa distância do Pedro e do Judas Iscariotes, é o que Deus está esperando de nós, de cada um de nós. Então que Deus nos dê a sua força e a sua graça, para que essa 13ª semana do tempo comum seja de reflexão e crescimento. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.